Deus, ela é a fonte de toda a verdade do Senhor para nós. Como é gostoso quando a gente pode compartilhar algo que Deus tem trabalhado e habitado em nosso coração. Esta manhã nós vamos falar sobre o tema Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, leremos do versículo 18 ao versículo 25. Não vai passar na tela hoje. Você vai abrir sua Bíblia, seu aplicativo. Eu lerei na Nova Almeida e Atualizada essa versão e depois permaneça com a sua Bíblia aberta. Tá? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do versículo 18 ao versículo 25. Vamos ficar em pé para ler o texto. Então eu disse: não tenho mais forças. A minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição, do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Vamos orar, ora junto com a pessoa que está ao seu lado, que haja um mover de Deus entre nós. Que o Senhor esteja agora ministrando aos nossos corações, sem impedimentos, sem nada que possa nos distrair daquilo que a palavra de Deus tem para nós. Evitando a toda movimentação desnecessária agora, o Senhor está presente aqui entre nós. E onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Senhor, move-te em liberdade aqui entre nós. Queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Em 1487, o explorador português Bartolomeu Dias foi o primeiro europeu a navegar e atravessar o sul da África. E aquele local, pela sua difícil navegação, recebeu dele o nome de Cabo das Tormentas. O rei Dom João II de Portugal, ao receber esta notícia, rebatizou o nome daquele local de Cabo da Boa Esperança, porque ele acreditava que a partir dali seria possível chegar até as Índias Orientais. 10 anos depois, o também navegador português Vasco da Gama fez o mesmo percurso e chegou até as Índias, começando assim um comércio próspero de especiarias que enriqueceu Portugal. É muito interessante essa história, porque era o mesmo local, mesmo lugar, dois nomes totalmente diferentes que revelam as suas perspectivas, os seus sentimentos. O primeiro nome, Cabo das Tormentas, reflete as dificuldades da viagem. Já o nome Cabo da Boa Esperança reflete a esperança futura. E essa é uma boa ilustração de como nós podemos enxergar os eventos da vida, mesmo aqueles mais difíceis. O livro de Lamentações de Jeremias é uma reflexão poética do cerco que a Babilônia fez a Jerusalém e depois do tempo que o povo foi levado para o cativeiro, e ali onde ficaram na Babilônia durante 70 anos. Isso está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 4 e 5. O contexto de tudo que aconteceu está em 585 a.C. Deus havia falado ao povo para que se arrependesse dos seus pecados, que se voltasse para Deus,
havia enviado vários profetas nesse sentido, mas o povo não ouviu, virou as costas para Deus. Por isso o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor da Babilônia invadisse a Jerusalém e houve uma destruição total. Nesse livro, Jeremias contempla desolado um cenário trágico. Pessoas mortas, crianças vagando de fome, órfãs, casas destruídas, templo pegando fogo. E para completar, o rei Nabucodonosor deu a ordem para que toda pessoa que fosse uma mão de obra qualificada fosse levado para o exílio, para um trabalho forçado, onde ali ficaram durante 70 anos. E somente aqueles que não tinham essa qualificação foram deixados na terra. Foi o caso de Jeremias. Jeremias estava aqui no cabo das tormentas, desesperança total. O interessante, irmãos, é que a Bíblia abre espaço para o lamento. A Bíblia não nos obriga a fazer o jogo do contente, aquela que você como se fosse um vendedor, né? Vendedor tem que estar sempre assim. A Bíblia não fala isso. Esse livro é um memorial de dor e confusão que os israelitas tinham após a destruição de Jerusalém, aquela linda e próspera cidade. A Bíblia abre tanto espaço para o lamento que dos 150 salmos que nós temos, 51 deles tratam sobre o lamento. E a estrutura do salmo é sempre assim, começa manifestando a grandeza de Deus, depois tem a fase do lamento, e depois, no final, termina sempre com uma palavra de esperança. Mas, Senhor, eu te bendirei, Senhor, eu te louvarei. O lamento é um processamento das emoções. E Deus leva em conta cada lágrima nossa. Um Deus que se preocupa conosco, Deus se importa. Minha mão assim. Deus se importa comigo. Novamente. Deus se importa. Deus se importa conosco. Meu coração. Então Deus se importa conosco. Outra lição que esse livro nos mostra é que seguir sozinho a caminhada em silêncio não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. O povo de Deus não é proibido de manifestar as suas emoções. O que nós não podemos é entrar na amargura, no desespero, na maledicência, na fofoca, no inconformismo. A Bíblia nos ensina a desabafar e derramar a nossa alma diante de quem? Deus. A Bíblia nos ensina a derramar a nossa alma diante de Deus. Por quê? Porque Ele é o único capaz de trazer a nossa alma. Temos falado nos últimos domingos sobre cura da alma. Isso tem que ficar muito claro para nós. Deus é o único capaz de trazer cura à nossa alma. Ele pode usar as mais diversas ferramentas para isso, mas o único capaz de curar a nossa alma é Deus. Por isso, o melhor local para estarmos em oração. Derramando nosso coração diante. Quando isso não acontece, quando não fazemos isso diante de Deus, corremos o risco de tomarmos outras atitudes que podem nos afligir ainda mais, pode adoecer ainda mais. Somente Deus pode curar a nossa alma. Por isso, a mesma pergunta dos domingos atrás continua. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Esse texto, Jeremias mostra a maneira como podemos contemplar as perspectivas e circunstâncias da vida. Esse livro é um livro muito interessante. Como podemos contemplar as perspectivas e circunstâncias da vida? Elas podem mudar radicalmente a partir do momento que olhamos através das lentes daquilo que Deus nos tem revelado de si mesmo através da palavra. Presta.
importante para entender. Nós não podemos analisar as circunstâncias através dos nossos sentimentos, através das pessoas, mas através da palavra de Deus revelada e através do seu caráter. Contemplamos as perspectivas da vida de uma maneira correta quando as contemplamos através da palavra de Deus e do seu caráter. Se eu contemplo as circunstâncias da vida através do meu eu, através das pessoas, através das circunstâncias, através dos sentimentos, isso me deixa totalmente desfocado. Porque os nossos sentimentos são volúveis. E Deus se revela através da sua palavra. Por isso nós não caminhamos através dos nossos sentimentos, mas através da fé, da palavra de Deus que foi liberada a nós. Por isso você vai observar nesse texto, temos, que Jeremias ele começa a falar de uma maneira negativa, aquele quadro trágico que ele estava vivendo, mas a partir do versículo 21, Jeremias é transportado para o cabo da boa esperança. Sai do cabo das tormentas e vai para o cabo da boa esperança. E parece que o panorama muda abruptamente. A situação externa não havia mudado, mas Jeremias havia mudado. Porque agora ele olhava as circunstâncias através do caráter de Deus. Isso renova uma esperança viva no Senhor. É muito interessante, irmãos. E o que aconteceu? Mudou o quadro externo? Não. A destruição estava lá. Os cativos continuavam cativos. O quadro externo continuava o mesmo. Mas Jeremias havia mudado. Seu coração havia mudado. Agora ele enxergava o cenário não através das circunstâncias, mas através do caráter de Deus. Irmãos, isso é fundamental. Enxergar a vida não pelas lentes naturais, mas pelas lentes espirituais. Por isso, Jeremias fala o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Veja que aqui há uma ação intencional de Jeremias. Eu desejo trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Meus irmãos, isso é fundamental, trazer à memória o que pode me dar esperança. Ou seja, eu não quero trazer à memória aquilo que me traz desesperança. Eu não quero trazer à memória aquilo que me abate, aquilo que é negativo, aquilo que pode me levar à maledicência, aquilo que pode me levar a ser uma pessoa amarga. Não! Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança? O que pode me dar esperança é que Deus continua. Por isso, a cura não se dá com a mudança do nosso cenário exterior. A cura se dá através de um coração restaurado, através da convicção de que Ele segue sendo fiel, que Ele governa a minha vida. Você tem essa convicção de que Deus governa a sua vida? Você tem essa convicção? É só você levantar sua mão e falar: Deus governa a minha vida. Você crê que Deus governa a sua família? Você crê que Deus governa a sua igreja? Essa é uma convicção. Porque um dos grandes dilemas da vida é ficarmos tão preocupados com as questões exteriores que nos esquecemos daquilo que Deus quer fazer em nosso interior. Nossa preocupação está sempre nos outros, na obra exterior, e Deus quer trabalhar no nosso coração. Deus leva a lugares ideais. Leva a reais. E esse conceito tem que permear o nosso coração. Ações reais. Isso tem que permear os nossos relacionamentos. Isso motiva, purifica o encontro da graça de Deus
com as nossas fragilidades, determina o nosso relacionamento com o corpo de Cristo. A Kátia falou muito bem aqui sobre graça. Essa graça que é perdão imerecido, mas a graça que é transformadora. Essa graça de encontro com as nossas fragilidades humanas permeia o nosso relacionamento como corpo de Cristo. Porque a fraqueza do meu irmão é minha área ministerial. A fraqueza do meu irmão não é para que eu tripudie em cima, para que eu faça fofoca. A fraqueza do meu irmão é minha área ministerial para isso. Para isso existe a igreja. Jeremias, quero trazer a memória, pode me dar traz esperança. Traz esperança. Esse texto também nos mostra verdades sobre para estabelecer. Versículo: Deus nos ama com um amor que nunca muda. Ele fala: as misericórdias do Senhor, causa de porque as misericórdias não têm fim. Sua bondade não precisamos falar isso para que a palavra de Deus seja afirmada acima das circunstâncias. Por isso que eu pedi para a gente falar qual o versículo que habita a nossa alma, porque se a sua leitura da palavra de Deus não faz com que esses versículos habitem nos estamos lendo a palavra de Deus tem que estar em nós e se tornar vida. Somos levados pelas circunstâncias, levados pela palavra de Deus. Porque as circunstâncias não são Deus. Deus é Deus. E o amor de Deus por nós não depende do que eu estou passando. Não depende das emoções. Não depende do humor de Deus. Não depende de Deus dar uma topada no dedinho na segunda-feira de manhã. Isso não depende. Por quê? Porque Deus decidiu me amar. Deus decidiu me amar. Deus decidiu te amar. Você tem convicção nisso? Você tem convicção de que Deus decidiu te amar? Isso é extremamente importante, meu. Diz o versículo: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, e não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esqueço. Deus está dizendo para você que é filho. Eu não me esqueço. Independente das dificuldades, eu não me esqueço. Vamos fechar os olhos de novo? Põe a mão no céu. Faz uma palavra viva. Repita comigo. Deus decidiu me amar. Deus nunca se esquecerá de mim. Quando a gente lê a Bíblia, a palavra se torna vida dentro de nós. É um romance. Outra coisa que a Bíblia nos mostra, sua ternura e compaixão. Versículo 23 diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é um Deus incrível. Nós somos seres em movimento. O ser humano é o ser em movimento. E parece que depois dessa pandemia, nós ficamos ainda mais em movimento. Seres em movimento, muitas vezes instáveis, surpreendentes. Aliás, nós somos fruto das nossas escolhas. Nós somos fruto das nossas. Mas com Deus, isso irá acontecer.
Sabe por quê? Porque Deus é constante. Deus nunca muda, eu mudo. Não é seguro para nós? Deus não muda. Deus será sempre o mesmo. Que renovação tremenda. A Bíblia diz que renovam-se, tornam-se novas novamente. As misericórdias são constantes e novas ao mesmo tempo, porque Ele nunca muda. Eu tenho a certeza, todas as manhãs, a misericórdia do Senhor será renovada. Hoje de manhã, quando você acordou, eu não sei que horário você acordou, mas uma coisa é certa, quando você acordou, a misericórdia do Senhor já havia renovado. Você sabe como será o dia de amanhã? Tem um desejo. Acho que você tem um planejamento. Mas quantas coisas mudam em nossa vida? Mas uma certeza nós temos. Quando a gente a misericórdia do Senhor terá. Essa é uma segurança tremenda. No mundo de tantas mudanças, saber que temos um Deus que muda. Você sabe que uma das coisas que eu gosto muito é observar algumas coisas na tal montanha, tal lugar. Pode passar. Lembra? Cada dia são nova da graça, de bênçãos, dados, livramentos. Quantos deles que não nos damos conta? Se eu fizesse uma dinâmica agora para você começar a enumerar bênçãos que você recebeu, você iria lembrar 5, umas 10, umas 15, mas muitas nós nem saberíamos enumerar, porque grandes as... E as misericórdias do Senhor não precisam ser renovadas. Não é porque são novas, porque a de ontem não foi suficiente. Não, são novas no sentido de que a cada dia eu tenho a certeza de que a porção da misericórdia, a bondade de Deus será suficiente para mim. A misericórdia de ontem foi para ontem, a porção da misericórdia de hoje é para hoje. Amanhã, Deus dará novamente a porção da sua misericórdia, e depois de amanhã, e quarta, e quinta, e sexta daqui. Enquanto todos os meus dias aqui na terra, eu tenho a convicção e a certeza, não me faltará a porção da sua misericórdia. Louvado seja. Por quê? Você é legal? E nós somos crentes joias? Não. É porque Ele é fiel. A Bíblia diz, grande é a tua fidelidade. Tudo isso acontece porque não é baseado em nós, mas na fidelidade de Deus. É isso que nos traz segurança. Isso traz firmeza, constância, porque Deus promete. Quando Deus promete, presta atenção, nada pode impedir Deus de agir do jeito que... Se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Você tem essa segurança? Você tem essa certeza? O que Deus prometeu para a sua vida, o inimigo não pode roubar. O que Deus prometeu para nós, como igreja, o inimigo não pode roubar, ninguém pode roubar. Nós temos a certeza de que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele prometeu, é certo que Ele fará. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos para a sua vida, para nós como igreja. Os planos de Deus são perfeitos, por quê? Porque a sua fidelidade é grande. Nada nem ninguém pode frustrar os seus planos contra a sua vida. Repita comigo. Nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus contra a minha vida. Repita comigo. Nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus contra a sua igreja. Vamos lá. Nada nem ninguém pode frustrar os planos de Deus contra a sua igreja. Ninguém detém. Aleluia. É obra santa. É obra do Senhor. Ele é fiel em meio à aflição.
Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, a condicionante, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Esse é o Deus que nos carrega, Deus que providencia tudo aquilo que nós precisamos e muito mais. Se agora você pensar, eu preciso disso, aquilo, Deus providencia muito mais. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Um Deus que nos carrega. Outros povos, outras religiões, carregam seus deuses. Nós temos um Deus que nos carrega. Essa é a diferença. Por isso, o salmista fala, Senhor, grande é a tua fidelidade. Presta atenção, eu quero te ensinar. Ligado aqui comigo, em casa também, fica ligado comigo. Esta semana, nós vamos fazer disso uma. Senhor, grande é a tua. Senhor, grande é a tua fidelidade. Vamos repetir? Senhor, grande é a tua fidelidade. Vamos repetir de boca aberta, que alguns ficaram de boca fechada. Vamos lá. Senhor, grande é a tua fidelidade. Presta atenção. Esta semana, você vai escrever um post-it, um cartão como esse aqui, que tem esse tamanho, pode ser menor, pode ser no seu celular, aonde você quiser, aonde você quiser. Você vai escrever, Senhor, grande é a tua fidelidade. E você vai colocar do lado da sua cama, na geladeira, se você quiser pegar o batom e escrever no espelho do banheiro, do seu banheiro, como você quiser. Você vai colocar no seu computador, no seu caderno, aonde você quiser, algum bilhete. Se você quiser copiar isso aí, se você quiser pedir para a secretaria te mandar isso aí, se você quiser fazer um novo, e se você, melhor ainda, e aí vamos tirar uma foto, e vamos postar até marcando a comunidade, e vamos propagar isso nas mídias sociais, mandando para outras pessoas. Nós vamos declarar essa semana, Senhor, grande é a tua fidelidade. Até vou deixar aqui. Senhor, grande é a tua fidelidade. Vamos proclamar isso para o nosso coração. Ah, mas a semana inteira, para isso fixar muito bem na nossa mente e coração. Grande é a tua fidelidade. Vai ser muito legal você postar, você colocar no seu Instagram, mídias sociais, você que coloca aquele monte de coisa que é tão importante, coloca algo mais importante. Grande é a tua fidelidade, louvado seja o Senhor. Terminando, Ele é tudo o que necessitamos. Ele é tudo. O versículo 24 fala, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Deus era a porção de Jeremias. Os babilônios podiam destruir e tirar tudo, mas não podiam tirar o que ele tinha de mais importante, Deus. Por isso temos que recordar a nossa alma que Deus é a nossa porção diária suficiente, Deus é o nosso tudo. Se Deus é nosso tudo, Ele é o nosso pastor, de nada sentimos falta. Nosso problema, irmãos, é que nós perdemos de vista que Deus é o nosso tudo, que Deus é tudo. Faz com que a gente tire o foco de Deus e comece a circunstância. Deus é fiel. Tanto que Ele providenciou que a justiça perfeita, através do sacrifício, daquilo que a gente precisa. Por isso a cruz de Cristo é a máxima expressão da justiça de Deus, do seu amor e da sua fidelidade. Deus não falou para a gente se vira. Ele é tão fiel que deu o seu próprio filho para dar vida. Agora eu te pergunto, quem deu a vida por você? Quem deu a vida por você? Foi algum homem? Foi alguma mulher? Foi algum ser humano aqui nosso? Foi Jesus. Presta atenção. Foco em quem? Quem deu a vida foi Jesus. Mais nada.
além. Igreja é importante. Corpo é importante. Os pais, o cônjuge é importante. No final, ele decide. Deus, quem nós vamos decidir no grande julgamento. Deus, não. Jesus será não mais o advogado, mas será o juiz a quem todos nós prestaremos. Então, o lance é Jesus. Então, foco em Jesus. Foco em Jesus. Jeremias não tinha ideia do que lhe aguardava para o futuro. Mas ele falava: Senhor, eu espero em Ti, porque eu sei que em Ti as Tuas misericórdias são renovadas. O Senhor é um Deus fiel. Hoje, talvez você esteja navegando pelo cabo, vale da sombra da morte, ou pior ainda, no cabo das tormentas. Talvez hoje você esteja navegando nesse cabo das tormentas. Deus quer mudar esse nome. Cabo da Boa Esperança. Um local. Deus governa. Deus é fiel. Onde as suas misericórdias são renovadas dia após dia, manhã após manhã. Por isso, quero trazer a história que pode me dar. Vamos orar? Eu gostaria que agora vocês... Por onde você está navegando? Está o seu coração. Qual você... Quadro, não... Da maneira... Não... Fala isso. Senhor, nós estamos aqui. Precisamos da renovação. E saber com quem está junto. Essa renovação. Mais precisa estar junto. Senhor, renova o nosso. Antes que a palavra chegue à boca, o Senhor já conhece. Estamos falando de ficção e na certeza da nossa. Traz o renovo para nós. Renovação. Senhor, nós queremos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. A nossa esperança, a porção da já nos foi proporcionado o suficiente. Será amanhã após manhã, porque grande. Essa é a nossa certeza. Essa é a Deus que todo momento, independente, Senhor, do que está acontecendo, permanece. Senhor, em Ti, Senhor, nós depositamos o nosso. Nós clamamos pelo Teu Senhor. Depositamos em Ti a nossa esperança. Depositamos em Ti.
sabendo que o nosso futuro está guardado. Em nome de Jesus. Ficar em pé. Depois nós teremos uma apresentação das crianças, mas vamos receber a bênção. E depois vamos nos despedir de você em casa, que está conosco. Você vai se virar para as... Vai falar assim, que a graça, a alegria e a esperança do Senhor Jesus, a paz e o amor de Deus, nosso Pai, a consolação, a renovação, a plenitude, fogo do Espírito Santo, permaneça sobre a sua vida, permaneça sobre sua família e permaneça sobre a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos tomar assento, ainda teremos uma apresentação das crianças. Você que esteve conosco, uma semana abençoada. Deus abençoe você que está online.